Oi, pessoal, Elisa Nunes por aqui, passando hoje rapidinho para a gente conversar um pouco sobre os absorventes e como usar, tá? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar, deixar o seu comentário assim que possível, eu estarei respondendo. Tá bom? Então vamos lá. E sobre o uso do absorvente. Então é como colocar, fechar a aba e tal. Isso é a parte lógica do absorvente com aba, né? A gente precisa falar? Precisa. Mas é a parte mais importante do absorvente de pano? Não, não é. Então, quando é sobre o uso do absorvente, está relacionado a como você vai usar ele. E não como você vai colocar na calcinha, porque essa é a parte lógica da coisa, né? É a parte mais fácil, digamos assim. A gente comprou o absorvente, viu que ele tem abinha, que ele tem botão, que o botão substitui a colinha do descartável, no caso, né? E que a gente vai ter que abotoar, abraçar ele na calcinha. Mas isso não é necessariamente como usar o absorvente, tá? Quando a gente fala como usar o absorvente, vai ali algumas questões, ó. Vocês estão vendo que o absorvente, ele é menor que o tamanho da calcinha, tá? Que o absorvente dela tem um tamanho diferente, porque a calcinha dela também tem um tamanho diferente. Mas aqui, para teste, eu só tenho essas duas aqui, então é as que eu vou estar usando aqui para demonstrar para vocês, tá? O ideal é que faça uso do absorvente ecológico com a calcinha de algodão também. Dá para usar com essas? Dá, principalmente se ele for assim, sob medida, tá? Mas mesmo assim, o ideal é que seja de algodão, que ele se acomoda muito melhor e porque nossa saúde também agradece. A maioria das meninas querem um absorvente assim mais estreitinho para estar usando com a calcinha mais estreitinha. Mas eu não recomendo muito, tá bom? Então, essa é a parte lógica. O que há de mais importante no uso do absorvente ecológico ou de qualquer absorvente, né? É a gente se atentar ao tempo de uso, com relação ao cheiro, né, que se sente no descartável e que a gente... Eu falo sempre aqui com vocês, e que a gente ouve sempre, o cheiro não é da nossa menstruação, aquilo é um mito. Outros dizem, o contato do sangue com o oxigênio ou com as químicas do absorvente ou com os micro-organismos de fora da região da vulva. Mas a verdade, gente, é que o nosso sangue, ele morre, se decompõe e exala odor, ele estraga. Como tudo na vida, segue essa lógica, né? Morre, se decompõe e por aí vai. Então, aquele cheiro é, sim, do nosso sangue. Não é da nossa menstruação, mas é do nosso sangue já decomposto. O que acontece é que as químicas presentes no descartável aceleram o processo de morte e decomposição do nosso sangue. Se você usar um absorvente de pano ou uma toalhinha, ou não usar nada, o seu sangue vai morrer ali por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Depois disso, é que ele vai começar a se decompor, né? E que vai, se você ficar ali sem se higienizar, vai chegar ao ponto, sim, de exalar um odor. É a lei da vida, natural, né? Tudo aquilo que morre se decompõe. Então, meninas, ainda sobre a questão de quantidade, tá? Que eu falei que não precisa se preocupar quanto a isso. Cada uma começa com a quantidade que se sentir mais confiante, que considerar que é uma quantidade ideal para começar. A maioria das meninas que estão iniciando no uso do absorvente de tecido, elas têm muito receio, porque mesmo usando o absorvente descartável,
e vendo que ele é descartável e que além de ser descartável, ele vaza e a gente não se prende muito naquilo, poxa, é de plástico, era para não vazar, vaza, né? Ainda descarto, não dá para reaproveitar. A gente não se prende nisso, mas quando para pensar no absorvente de tecido, mesmo a gente querendo muito, 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 com todo o coração, com toda a boa intenção, cuidar da nossa saúde, também reduzir os impactos ambientais, a nossa mente nos cobra o tempo todo. Poxa, mas é tecido. Ah, não vai vazar, não vai suportar o meu fluxo, o meu ciclo. Então, o que acontece? Geralmente, essas meninas optam por uma quantidade menor de absorventes, o que, na minha opinião, é muito bom, tá? É importante que você realmente comece com uma quantidade menor, porque assim a sua mente não fica com aquela sensação de que, poxa, e se eu não me adaptar? E se eu não gostar da sensação de ter que usar, lavar um absorvente de pano? É claro que não existe essa hipótese, né? É muito agradável usar o absorvente de tecido, mas a gente fica com aquilo na cabeça, né? A gente fica com aquilo nos cobrando o tempo todo. E se eu não me adaptar? E se eu não gostar? Daí eu fiz um investimento, vou ter que jogar, vou perder o dinheiro. Então, o ideal para nessa fase de transição, de experimento, o ideal é que seja realmente um kit pequeno. O da Maria é um kit com 16 unidades, tá? Então, este aqui são apenas 3 absorventes do kit dela, mais um kit de protetor diário com 7 unidades, tá? Mas isso aqui é o da Maria. Isso não quer dizer que para você seja igual, entende? Então, assim, eu quero começar com 2 absorventes para eu testar, para eu sentir o toque, eu ver como vai ser a sensação de usar um absorvente de pano. Então, eu quero 4. Não tem problema, tá? Entendeu? O ideal é justamente por ser um processo de adaptação, de conhecimento, de ter os primeiros contatos ali, de aprender como é lidar com essa sensação de ter que passar pela troca do absorvente, lavar, ou de repente deixar de molho, a questão de aguardar a secagem. Então, você pode começar assim, com a quantidade pequena, tá? E depois, conforme você for gostando, aos pouquinhos você vai aumentando a quantidade, porque o absorvente de pano é sim um investimento, mas é um investimento na nossa saúde, é um investimento na nossa vida que não tem preço, sabe? Quem usa mesmo sabe do que eu tô falando. Além de deixar de jogar dinheiro no lixo todo mês com o descartável, né? Essa é uma das partes em que a gente não pode esquecer que também é tão especial quanto menstruar sem ter alergia, sem sentir nenhum tipo de incômodo, sem sentir que tá esquentando, sem nenhum desconforto durante o período menstrual, tá? Sobre a questão da lavagem, que eu já falei, que eu falo sempre aqui, procurem nunca exceder o tempo de molho, tá? Principalmente se for colocar água oxigenada e no momento de enxaguar, certificar que removeu todo o sabão, para não deixar ele manchadinho, tá bom? Cuidando bem, eles não vão durar só 2 anos. 3 anos. Cuidando bem, eles vão durar muitos anos e dependendo da pessoa ainda aí parte da vida. Com relação à quantidade, tá bom? A quantidade. A lavagem também é super simples, tá? Você pode estar fazendo a lavagem com o sabão de sua preferência, aquele que já é da sua ou no banho, que eu não recomendo, tá? No banho, porque deixar ali no banheiro, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja o banheiro mais asseado do mundo, não é o lugar ideal.
tá? Mas se você preferir, fica por sua conta. Porém, lembra, assim que você sair do banho, tira ele de lá, põe para secar no varal, no local arejado, tá bom? Sobre essa questão também de secagem, que algumas meninas têm dúvida. Ah, mas e seca rápido? Depende muito de como tá o tempo, de como tá a ventilação naquele dia. Às vezes o tempo vai estar meio nublado, mas tem uma boa corrente de ar, então eles vão secar com mais facilidade. Porém, nos dias mais frios, sim, por haver camadas de tecido, ele vai demorar um pouquinho mais para secar, tá bom? Então, meninas, e algo muito mais importante. Essa questão toda, quando a gente decide usar absorventes de tecido, a gente opta porque a gente não quer estar passando por alergias, assaduras, coceiras, incômodos. Algumas meninas ficam em carne viva, fazem compressa com ervas e gelo, ou então ficam literalmente na frente do ventilador por conta da alergia ser tão alta ao descartável. Então, quando você opta por um absorvente de tecido, tudo que você quer é o fim desses problemas e saúde. O que acontece? Como é muito agradável sentir o tecido com toque de algodão, a gente não vai se dar conta que a gente está com a vulva tão abafada quanto no absorvente descartável. Por que a gente não vai se dar conta? Porque o tecido não vai nos deixar perceber que está aquecendo ali, né? O tecido, ele tem um toque totalmente diferente de qualquer cobertura de absorvente descartável, por mais agradável que a embalagem possa descrever que seja aquele absorvente, aquela cobertura, não se compara com o toque do tecido. E quem usa pode comprovar isso, pode confirmar aqui nos comentários. Não existe nenhum absorvente no mundo, em se tratando do descartável, que se compare ao conforto do toque do tecido. Mas então, aí a gente sabe que alguns fabricantes, que algumas marcas usam plásticos, né? Algumas meninas que produzem usam plástico, usam toalha térmica daquelas de mesa de cozinha, usam napa, usam corino, usam EVA, usam uma série de materiais para tentar conter o vazamento, que é uma coisa que é uma utopia, né? Algo que rodeia a cabeça da gente de uma forma muito errada. O não vazamento do absorvente não está relacionado ao uso ou não uso do plástico ou de um impermeável no absorvente. Está em primeiro a gente conhecer como funciona aquele ciclo, ter um absorvente sob medida para aquele ciclo e orientar cada uma no uso correto do absorvente. Não dá para você querer colocar um absorvente mesmo que tenha impermeável, plástico e mais uma série de outros materiais para tentar conter esse vazamento, se você vai usar da forma errada. Em algum momento, mesmo com todos esses materiais, o absorvente vai vazar por uma questão de mau uso, de uso inadequado. Sem falar na saúde, né? Por uma questão de saúde, a gente nunca deve exceder o tempo de troca do absorvente. Existem outros fatores, como eu já falei, que é a questão do ciclo de cada um. Algumas meninas, infelizmente, precisam fazer troca muito mais frequente, né? Em uma hora, talvez troque 4 vezes de absorvente, mesmo sendo o descartável, mesmo sendo um de tecido com plástico dentro. Por quê? Porque o ciclo dela é de fluxo contínuo e se comporta daquele jeito. Então, ela precisa fazer muitas trocas. Outra questão que se deve levar em consideração ao comprar o absorvente é tomar cuidado para que ele não tenha sido confeccionado com manta, nem R1, nem R2, nem feltros, tá? Nem forrobel. Esses materiais não devem ser usados jamais no absorvente ecológico. E é claro que
você fazendo uso de absorventes com esses materiais, você pode sim desenvolver uma alergia tão grave quanto fazendo uso de um absorvente descartável. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção das colegas que trabalham fazendo os absorventes de pano ou que geram vídeos para o YouTube, para tomarem muito cuidado com essa recomendação de mantas, de feltros, de plásticos, de termocolantes no processo de confecção dos absorventes ecológicos. O que a gente tem que instruir as pessoas é a usar corretamente, é a conhecer o seu ciclo e saber que 4 horas, 5, 6, 7, 8, não é tag de ciclo menstrual de mulher alguma, ainda que uma marca coloque isso, ainda que um fabricante diga isso. Para a sua saúde, use corretamente, não exceda de 2 a 3 horas se o seu ciclo permitir. Se o seu ciclo for de fluxo contínuo, faça trocas mais frequentes, tá bem? Então, tomem muito cuidado com isso, muito cuidado. Por uma questão de saúde, por uma questão de responsabilidade, porque para ser ecológico e ecologicamente correto, de fato, ele não pode ter plástico, senão os nossos textos na internet são apenas mentirosos e unicamente para vender. Você não pode trabalhar com absorvente ecológico pensando só em vender. Você tem que pensar na saúde de quem vai usar esses absorventes. Logo então, eles não podem ser confeccionados de qualquer jeito. Tem que ter mais responsabilidade e instruir as meninas que compram seus absorventes a usar de forma correta para que elas também não tenham problema algum de saúde e elas usando seus absorventes, eles confeccionados adequadamente, sem esses materiais que eu citei, o que vai acontecer? Elas vão falar bem do seu absorvente para outras pessoas e automaticamente vai gerar uma rede maior de mulheres procurando o seu absorvente. Tá? Porque eu vejo muita gente me procura, mas absorvente sai, mas vende, mas dá dinheiro. Preocupação é essa, gente? Eu sei que a gente precisa do dinheiro, eu sei que nada no mundo funciona sem dinheiro. Mas quando você cria algo focado no dinheiro, ali o seu produto já perdeu um valor, já não tem um significado, porque você enxerga ele literalmente como uma moeda de troca. E você não vai levar em consideração realmente a outra pessoa que está confiando no seu trabalho, que está investindo no seu trabalho. Então, um pouquinho mais de responsabilidade. E se inscrevam, não esqueçam de compartilhar essas informações com suas amigas. Envie aí o vídeo para as colegas, tanto para aquelas meninas que querem comprar os absorventes, como para aquelas que estão confeccionando os absorventes. Se a gente fizer uma rede grande de produtoras de absorventes responsáveis surgir no mercado, a gente vai ter muito mais meninas gozando de plena saúde ao comprar os absorventes ecológicos e fazer uso deles, então, tá absorvente de tecido, né, que no caso do Alices, olha, não tem plástico nenhum, tá? 100% tecido. Então, o que acontece? Mas o absorvente só de tecido vai dar conta do meu ciclo? Vai. Se você conhece o seu ciclo, se o absorvente for confeccionado sob medida para atender a individualidade do seu ciclo, se você usar corretamente, ele vai dar conta sim, vai atender muito bem, além dos benefícios que ele vai trazer para o ciclo. Mas aí o que acontece? Quando eu não sei, né, se o meu ciclo apresenta intervalo ou não, e eu quero usar o absorvente como uma colega usa, como alguém da minha família usa, e o meu ciclo funciona totalmente diferente do daquela pessoa, o meu resultado não vai ser o mesmo, né? Então, é muito comum a gente colocar isso na cabeça, né? Então, olha, o descartável não tá dando conta do meu ciclo, eu tenho medo do de tecido, não dá. Não, então eu converso com cada uma para ver o nível de conhecimento que cada uma tem do próprio ciclo, para poder instruir quanto ao uso, tá? Então, quando a gente falar
de como usar o absorvente, não é como colocar ele na calcinha. Essa é a parte lógica da coisa. É quanto tempo, quantas trocas eu vou fazer, que isso é uma questão que vai depender realmente do ciclo daquela pessoa, de como o ciclo daquela pessoa se comporta, mas fará muitas trocas durante o dia, porque para nossa saúde, o ideal é que nunca ultrapasse de 2 a no máximo 3 horas com o mesmo absorvente, aquelas que o ciclo apresente um fluxo que permita que ela passe de 2 até 3 horas com o mesmo absorvente. Nem todas as meninas, como eu já expliquei, nem todas podem ficar de 2 até 3 horas com o mesmo absorvente, porque o ciclo delas funciona de forma diferente, né? Ela tem um ciclo de fluxo contínuo, que não tem intervalo, às vezes ela tem um ciclo de intervalo curto, mas o fluxo é intenso, então tem tudo isso, tá? Meninas, outra coisinha não se esqueçam também de quem vai comprar o absorvente pronto, depois pegar ele e sair pelas lojas para comprar uma calcinha com a largura do seu absorvente com a aba fechada, tá? Se for aquele absorvente com o impermeável, que geralmente é numa malha fria, evite cotton, lycra, calcinhas com malha semelhante à malha fria, porque elas são bastante escorregadias, tá? Dê preferência à calcinha de algodão puro, porque vai conseguir ali romper um pouquinho esse deslizamento, tá? Essas calcinhas aqui não são do meu uso, tá, pessoal? Eu sempre compro calcinhas aqui para estar fazendo a demonstração dos absorventes. E mais uma vez falando que quando se trata de usar o absorvente, não é sobre colocar ele na calcinha, tá? Lembrem bem que tá ali tempo de uso, troca frequente, higienização após as trocas, se você estiver em casa, tá? Sobre conhecer o seu ciclo, o seu fluxo, tá bom? Não esquece isso. Olhe. Essa calcinha tem 7,5 de largura na região central, tá? O ideal é que o absorvente com a aba fechada tenha exatamente a mesma largura da calcinha que vai ser usada, tá? Os que eu tenho aqui para demonstrar para vocês não tem a mesma largura desta calcinha, porque eles foram feitos para a pessoa que vai usar, né? Então, é de acordo com o tamanho da calcinha dela. Quase 8,5. Então, o que acontece? Quando eu falo sobre a questão do absorvente padronizado não ser legal por uma série de fatores, tanto quanto o atendimento da menstruação, que não menstruamos de forma padronizada, como também o PMG, Extra G, assim por diante, dos absorventes padronizados, prontos para venda, não atendem também o PMG das calcinhas padronizadas, industrializadas, porque cada marca, cada fabricante usa uma modelagem diferente. Então, aqui no fundo, como em qualquer outra parte delas, não terão assim exatamente a mesma medida, mesmo sendo, por exemplo, uma calcinha P, uma calcinha M, por conta da modelagem de cada fabricante. E quando você usa um absorvente padronizado, o que mais acontece mesmo que tem a regulagem de um segundo botão. Vai colocar o absorvente na calcinha, principalmente essa aqui deve ser evitada, tá? Para quem usa o absorvente
com impermeável, que geralmente é de uma malha semelhante, né? Uma malha fria, semelhante a dessa calcinha aqui, tá? Não é exatamente a mesma, mas é bem semelhante. Então, malha com malha, o que vai acontecer? Vai escorregar, ele vai sair do lugar. Então, de cuidar, não deixar resto de sabão, tá? Porque ele acaba manchando os absorventes e também acaba esgaçando o tecido. Então, procurar cuidar